Nesta edição de Global Conversation, estamos no Palácio Presidencial em Jerusalém com o presidente Shimon Peres. A primeira coisa que lhe queria perguntar é a sua reação aos comentários feitos pelo primeiro-ministro Erdogan da Turquia há algum tempo, quando relacionou o sionismo com crimes contra a humanidade. Lamento imenso. Baseia-se na ignorância. Atiça as chamas do ódio totalmente desnecessário e é completamente infundado. As relações com a Turquia nos últimos anos não têm sido excelentes, têm vindo a piorar. Pensa que isto faz parte do mesmo processo? Basicamente, acredito que o povo turco, tal como o povo israelita, querem a paz e o entendimento. Nunca vão tirar grandes conclusões sobre o passado. Não é simples para ninguém, mas apoiamos fortemente a entrada da Turquia na União Europeia e em muitas ocasiões até tivemos um papel importante. E, pessoalmente, agradecer-me imenso por estes esforços e penso que hoje uma Europa unida não é só uma Europa cristã. Não me parece que o Médio Oriente seja apenas uma região muçulmana. Penso que vivemos num mundo de diferenças, não num mundo de semelhanças. E eu acho que a democracia hoje não é apenas o direito a ser igual, mas também o direito de ser diferente, e a pessoa que não entende isso não entende o que está a acontecer e qual é o futuro do nosso mundo. Essa é a mensagem sobre a Turquia que vai passar aos líderes europeus quando falar com eles? Não, eu penso que devo discutir com os líderes europeus as relações ou assuntos que ligam a Europa ao Médio Oriente, e a Europa pode desempenhar um papel importante nisso. Desempenhou um papel e pode continuar a desempenhar por mais tempo e melhor. Foi divulgado na semana passada um relatório preocupante de diplomatas europeus que diz que a construção israelita em áreas ocupadas coloca a mais séria ameaça à criação do Estado palestiniano, uma solução de dois Estados. Quando se encontrar com os líderes europeus, é possível que tenha dificuldades em convencê-los de que tudo vai bem em Israel. We did agree not only on a two-state solution, but we also Concordámos não só numa solução de dois Estados, mas também, mais ou menos, na forma como isso vai acontecer. A solução de dois Estados está relacionada com os colonatos. Nas conversações que tiveram lugar em Washington, conduzidas sob a presidência do presidente Clinton, nós concordámos mais ou menos que haverá 3 blocos de colonatos na Cisjordânia e que os palestinianos serão compensados adequadamente. And the Palestinians will be compensated territorially accordingly. Eu não tenho esta visão pessimista de que a situação presente impede a hipótese de ter a solução certa. Pensamos que os problemas são sempre mais ricos do que as soluções. Mas quando olhamos para a história, vemos que os problemas morreram, mas que as soluções permaneceram. Penso que a construção de colonatos, especificamente na região E1, é especialmente perturbadora para os palestinianos, que dizem que este espaço particular seria essencial em qualquer solução de dois Estados. Bem, pode haver desentendimentos também, mas não me parece que o governo israelita tenha anunciado que vai construir. O anúncio é que o governo israelita vai planear. Entre planear e construir há uma diferença. E depende muito de se vamos renovar as negociações diretas. Se acontecer, eu penso que isto pode ser resolvido adequadamente.
Eu concordo que há uma diferença entre planeamento e construção, mas planear pode ser uma provocação, como medida beligerante ao dizer-se isto é o que estamos a planear fazer. Sabemos que vocês não gostam, mas vamos planeá-lo de qualquer maneira. Eu penso que o anúncio do planeamento foi uma reação ao facto de que os palestinianos deram um passo unilateral nas Nações Unidas. Portanto, eu concordo que é um pouco provocatório, mas Israel olha para a aproximação unilateral às Nações Unidas como uma espécie de provocação. Concordo que temos de parar todas as provocações. Se não pararmos, vai haver uma troca de provocações e isso é desnecessário. Portanto, onde é que isto vai parar, Sr. Presidente? Eu penso que deve perguntar antes onde é que vai começar. Já acabou. Eu acredito que com um novo governo israelita há uma hipótese de reabrir as negociações. Sinto que há uma espécie de maturidade nos dois lados para entender que, com a abertura de negociações, não se pode solucionar todos os problemas. Trata-se de uma abertura para sumariar aquilo que foi acordado em outras negociações e para procurar soluções. Como é que se sente 20 anos depois dos acordos de Oslo ao ver que há tantos problemas por resolver? Aliás, não tanto por resolver, mas persistem muitos dos problemas de então. Gostaria que fosse mais rápido, mas aprendi a ser paciente, sem abandonar os principais objetivos. Eu sei que se quiser chegar a um certo ponto, pode ser mais difícil do que penso. Pode levar mais tempo do que seria normal ou racional. Mas é preciso não desistir do objetivo e eu não o vou fazer. Não estou impressionado. Lamento talvez que tenha levado muito tempo, mas essa não é a razão para desistir. Estou convencido que nem nós, nem os palestinianos, têm uma verdadeira alternativa. A realidade muda a toda a hora, especialmente nesta região. Nos últimos 2 anos vimos regimes caírem à volta de Israel. Os seus vizinhos estão a mudar extensivamente os ambientes políticos. Como é que isso está a afetar a atitude de Israel? Quando vemos o que está a acontecer no Médio Oriente, comparamos-lo com o passado ou com o futuro? Se isto é um resultado do passado, estamos perdidos. Mas se isto é um apelo para o futuro, devemos ganhar. E eu penso que todas estas mudanças aconteceram não por causa do passado, mas porque o mundo avançou, porque o mundo tornou-se global, aberto e científico. Eu penso que hoje a tecnologia é mais reveladora que a estratégia. Eu olho para quem está a liderar esta revolução, estas revoltas, no mundo árabe e basicamente são jovens. O presidente Obama perguntou-me se eu tinha algum conselho para lhe dar antes das eleições. Eu disse que sim. Se alguém lhe disser que o futuro pertence aos jovens, ponham fora da sala. Diga-lhe que o presente pertence aos jovens. O futuro pertence a pessoas como eu, que têm tempo e experiência. E eu acredito que o presente pertence aos jovens. Penso que qualquer liderança eleita ou não deve dar respostas às suas verdadeiras histórias, para trabalhar, ter comida, alojamento e gozar a liberdade. Não podem desistir. Torna mais fácil o processo de paz que o poder esteja nas mãos dos jovens e não nas mãos de velhos guardiões ditadores como Ben Ali e Mubarak? Não me parece que esteja relacionado. Pode ser usado como uma desculpa, mas não como uma razão. O que quer que tenha acontecido na Tunísia, no Egito, no Iêmen ou na Síria não tem nada a ver com Israel. É resultado da sua situação interna. Portanto, rezamos pela paz, não só entre nós e os árabes, mas pela paz em todo o mundo.
Deve haver algo mais do que isso, Sr. Presidente. Acho bem que reze pela paz a um nível humanitário em relação ao que está a acontecer na Síria, mas a um nível prático está basicamente à sua porta. Nós relacionámo-nos com o presidente Assad, um homem razoável que estudou numa universidade britânica. Ele representou algo de novo. Ficámos chocados quando descobrimos que o homem, supostamente razoável, tentou construir um reator nuclear. Creio que todos estão aliviados por, pelo menos, se ter interrompido a opção nuclear. Imagine se Assad tivesse bombas nucleares e bombas químicas. Meu Deus! E que as usasse impiedosamente contra o próprio povo. De momento não podemos intervir, pois todos iriam dizer que estaríamos a invadir a Síria. Penso que aqueles que têm de realmente resolver e parar com o derramamento de sangue na Síria é a Liga Árabe. A Síria é um país árabe. Os árabes estão mais bem informados sobre o que se está a passar lá. Nós somos estrangeiros. Acredito que a Liga Árabe deve criar um governo de transição por 1 ou 2 anos. Penso que isso deve ser apoiado pelas Nações Unidas de modo a parar de imediato com o derramamento de sangue. Os árabes, por quem tenho muito respeito, devem entender que há problemas que têm de ser eles a resolver e não ficarem à espera que os outros os resolvam. Se os outros tentarem resolver o problema, imediatamente algumas pessoas dirão que é uma intervenção estrangeira. Está na altura de o mundo árabe assumir o desafio da Síria, resolvê-lo pacificamente e de modo inteligente. Sabe que os africanos estão a tentar fazer algo parecido no Mali, e com razão. You mentioned nuclear capacity and, of course, Mencionou a questão nuclear e, claro, há outro vizinho na região que está a preocupar o mundo, o Irão. Houve algumas conversações preocupantes sobre um possível ataque preventivo contra o Irão. Apoia isso? Apoia um ataque a uma instalação nuclear iraniana? Bem, há que colocar as coisas na devida dimensão. A política sobre o Irão é, antes de mais, tentar todas as outras opções não militares. Sanções económicas, pressão política e negociações. Creio que a única coisa que foi esquecida, e mal, foi a Declaração pelos Direitos Humanos estabelecida em Helsínquia em 1975, na reunião entre a União Soviética, na altura, e os Estados Unidos. In 1975, at the meeting between the Soviet Union at the time and the United States. E de repente eles colocaram a questão dos direitos humanos sobre a mesa como um assunto importante, como uma questão internacional. Agora as verdadeiras vítimas da história iraniana são o povo iraniano. Eles estão a sofrer, não têm comida suficiente, não podem curar os seus doentes, caso sofram, por exemplo, de cancro. Para quê? Porque um pequeno grupo de líderes religiosos se tornaram ambiciosos e queriam estabelecer um império religioso. Assim deve agir-se já, mesmo antes das eleições de 23 de junho, que terão lugar em Teherão, de modo a exigir eleições livres e para que não se elejam os mesmos outra vez. Mas o programa nuclear é, claro, uma preocupação. Claro, e os líderes mais responsáveis do nosso tempo, liderados por Obama, que criaram uma coligação com os europeus e até mesmo Putin, dizem que não podemos permitir um Irão nuclear. Who created a coalition with the Europeans and even Putin, they say we cannot permit a nuclear Iran. It's a danger. É um perigo para todo o mundo. Não é só um perigo para Israel. Creio que se o mundo está mesmo a tentar detê-los, e se o pode fazer pacificamente, melhor ainda. E se não conseguirem?
Se não conseguirem, vou citar Obama, todas as outras opções estão sobre a mesa. Os iranianos têm dois movimentos. Um é o Hezbollah, no Líbano, e o outro é o Hamas, em Gaza. O resultado das ações do Hezbollah é trágico para o Líbano. Esperávamos e ainda esperamos que o Líbano se tornasse e pode tornar-se na Suíça do Médio Oriente. Povos multiculturais que costumavam viver em paz. Meu Deus, eles saquearam a terra e dividiram as pessoas. O Hezbollah tentou aterrorizar em 20 ocasiões. A última foi na Bulgária. E os búlgaros identificaram as 5 pessoas israelitas que foram mortas pelas mãos do Hezbollah. Há poucos dias aconteceu outra vez no Chipre. Há 20 casos de atos terroristas do Hezbollah. Eles mataram o Líbano. O país é, em muitos aspectos, uma criação europeia. Penso que a Europa tem de salvar o Líbano. Nós podemos lidar com o Hezbollah. Os libaneses não. Houve um deteriorar perceptível das relações entre os Estados Unidos e Israel. Perceptível fora de Israel. É verdade? É assim mesmo? Há menos comunicação entre a Casa Branca e o Knesset? Como estão as relações com os Estados Unidos? Antes de mais, tenho maior respeito pelo Presidente Obama e pela assistência que ele ofereceu a Israel em nome da segurança. Ele fez um excelente trabalho e estamos muito gratos. O meu mentor foi Ben Gurion, que me ensinou uma coisa: a julgar as pessoas no seu registro e não nos rumores que as cercam. Então, quando olho para o registro do Presidente Obama, tenho maior respeito por aquilo que ele está a fazer. Houve críticas sobre o assunto de que falámos antes, a construção de colonatos e os planos para Jerusalém Oriental, críticas que vieram também da Casa Branca. É uma posição conhecida da Casa Branca. Não foi introduzida pelo Presidente Obama. Esse é um dos pontos de discórdia entre nós e os Estados Unidos. Mas, mais uma vez, vamos nos sentar e vamos ver como podemos resolver isso. Existe algum equívoco em relação a Jerusalém. A Jerusalém Antiga, que tem sido apelidada de Jerusalém Santa, ao todo, as pessoas não acreditariam que tem 2 km². Nesses 2 km², existe uma centena de locais sagrados e nenhum de nós gostaria que uma religião regesse todos os locais sagrados de outras religiões. Assim temos imaginação, podemos falar, e o passado é o passado. Temos de olhar para o futuro, respeitar os diferentes pontos de vista e encontrar uma solução razoável. Senhor Presidente, uma última questão. Existe alguma coisa que lhe tire o sono? Ocasionalmente, o problema da segurança de Israel, mas nem sempre, pois as coisas estão a mudar tão drasticamente e isso não é algo que se faça uma vez e fica para sempre. Temos novas armas, temos novas estratégias, temos novos adversários. Eu sei que a melhor solução para esta guerra é a paz. Mas tento dormir o melhor que posso, as minhas 4 ou 5 horas por noite, para que esteja fresco e consiga pensar durante o dia. President Shimon Peres, thank you very much indeed for your time.